Oi, pessoal. Hoje a gente vai dar início ao nosso segundo bimestre, aula 1 do segundo bimestre. Nós vamos iniciar com matrizes, lá na página 420 da apostila do segundo bimestre. Peço a vocês que acompanhem, abram a apostila para poder acompanhar a aula, tá bom? Bom, primeiro, o que são matrizes? Matrizes são tabelas de números dispostos em linhas e colunas. Então, aqui eu coloquei o exemplo de uma matriz. Sendo que uma matriz, ela pode vir entre barras, pode vir entre parênteses e pode aparecer também em colchetes. Como que elas vão ficar disponíveis? Linhas, colunas. Então, aqui eu tenho primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Cada número a gente vai chamar de elemento. Cada elemento desse, ele vai ter uma representação que vai ser o A. Então, aqui a gente vai ter linha, que vai representar o I, coluna J. Então, aqui eu tenho o elemento, linha que ele está e coluna que ele está. Digamos o 8. O 8, ele vai estar na linha 1 e coluna 1. 4, ele vai estar como? Linha 2, coluna 1. E assim por diante. O 2 está na linha 2, coluna 2. N por M é a representação da minha matriz, ou seja, a ordem da minha matriz. Aí é o total, linha e coluna. Sempre nessa ordem, linha, coluna. Então, N vão ser 1, 2, 3 e coluna 1, 2, 3. Então, a gente diz que esta matriz, ela está numa ordem 3 por 3, porque ela está com 3 linhas e 3 colunas. A gente nunca pode esquecer que aqui é o que representa a posição de cada elemento. Aqui representa a ordem geral da minha matriz. Tipos de matrizes. Nós vamos falar depois, ainda nessa aula, cada uma delas. Mas, de modo geral, uma matriz ela pode ser matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada, matriz nula, matriz diagonal, matriz identidade, matriz transposta, simétrica e a oposta. Bom, gente, coloquei aqui uma matriz. A gente vai precisar entender que a gente vai fazer algumas diagonais. E essas diagonais, elas vão ter nomes específicos. Ou ela vai ser principal, ou ela vai ser secundária. Aqui eu tenho uma diagonal. Essa diagonal, neste sentido, ó, nesse sentido aqui, ela é principal. Que também pode ser assim, tá? Ela pode ser aqui diagonal principal. Nesse sentido, ela é diagonal secundária. Mesma forma, diagonal secundária, tá? Então, dentro das minhas matrizes, eu formo diagonais. Diagonal principal, todas que tiverem nesse sentido principal, e todas que tiverem nesse sentido serão chamadas de secundária. Agora a gente vai aos tipos de matrizes. Vamos começar pela matriz linha. Como a gente já vê o próprio nome, já distingue bem ela. Matriz linha, porque ela é formada somente por uma linha. Ó, só é uma linha. Então, essa é a matriz linha. Matriz coluna, formada somente por uma coluna. Ó, matriz coluna. Matriz quadrada, quando eu tenho a mesma quantidade de linhas, é a mesma quantidade de coluna. Linha, linha, duas linhas. Linha, linha, coluna. Então, ela é 2 por 2. Então, ela é uma matriz quadrada. Ok? Matriz nula, também já é bem específico o nome.
todos os elementos da minha matriz serão nulos, ou seja, serão zero. Matriz diagonal. Matriz diagonal é quando eu tenho nulo todos os elementos que não formam a minha matriz principal. Então, digamos, 0, 1, 2, 3, 1, 4. Vou botar assim para que depois eu bote exatamente os números que vão formar. Vou mostrar para vocês aonde que vai ficar. Aí eu vou colocar isso. Aqui está a minha diagonal principal. Diagonal principal. Todos os outros elementos que não estão na minha diagonal principal são zeros. Então, isso é uma matriz diagonal. Então, principal, números diferentes de zero. Todo o restante é zero. Diagonal principal, de novo, hein? Não pode ser zero. Zero são os outros componentes. Isso é uma matriz diagonal. Matriz identidade. Vai ter basicamente a mesma formação. A diferença é que na principal, todos serão 1. Ó, aqui também é a diagonal principal. Qual a diferença dessa para essa? É que nessa aqui, todos os meus elementos é 1. Então, aqui a gente chama de matriz identidade. Foi? Ó, aqui tem 1, mas tem 4 no meio. Aqui todos são 1. Então, quando minha diagonal principal ela é formada por 1 e os outros são zeros, matriz identidade. Quando a minha diagonal principal for diferente de 0 e também tem que ser diferente de 1, pelo menos um elemento, e os outros são zeros, a gente diz que ela é uma matriz diagonal. Agora, matriz transposta. Matriz transposta. 3, 2, 1 e 4. Vamos dizer que essa daqui é a A. A representação dela é com um pezinho em cima. Então, a matriz transposta de A. O que é linha vai passar a ser coluna. O que é linha passa a ser coluna. E automaticamente, o que é coluna passou a ser as linhas. Ok? Então, isso é uma matriz transposta. Matriz simétrica. Agora, antes de eu falar da matriz simétrica, eu vou falar de alguma disposição dos elementos. Por exemplo, aqui eu tenho o elemento A. Se eu digo que essa minha matriz aqui, ela tem uma ordem 3 por 2, significa que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, eu tenho uma linha com 2 colunas. Segunda linha e as 2 colunas. Terceira linha com 2 colunas. Então, eu tenho 1, 2, 3. 3 linhas, 2 colunas. E como que fica a representação do IJ aqui? Lembra que a gente falou que I representa a linha e J representa a coluna? Então, esse A, ele está na primeira linha e primeira coluna. Esse elemento, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna.
segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Então, aqui eu tenho uma representação. Aí vai entrar justamente a questão de uma matriz simétrica. A matriz simétrica é quando eu tenho os números bem, vamos dizer assim, dispostos com uma determinada igualdade. Por exemplo, ó, a 21, e aqui eu tenho a 12. Correto? Então, vou colocar até mais aqui para a gente ver bastante termos. 32. Ó, 31 com 13. 33. Correto? Deixa eu ver se a gente tem mais algum. Temos 32 com 23. Então, nós temos aqui inversos, tá vendo? 21, 12. 31, 13. 32, 23. Automaticamente, a gente diz que esses números serão os mesmos. Por exemplo, vamos botar aqui 2, 3 e aqui é o 4. O A21 tem o mesmo valor do A12, é o 3. Então, ele é aqui. 31 tem o mesmo valor do 13, então é aqui. Aí aqui o A22, esses números aqui eu estou elocubrando, tá, gente? Aqui, 6. Aí aqui eu tenho o A32, que vai ser 7. Se o A32 é 7, o A23 é 7 também. Então, o que a gente levou a crer, ó? O A21 com A12, tá aqui. O A31 com A13. O A32 com A23. Aqui é a minha principal, tá ok, gente? Então, os simétricos, eles são iguais. E uma maneira da gente ver isso é justamente essa disposição. O 2 com 1, aqui está 1 com 2. 3 com 1, 1 com 3. 3 com 2, 2 com 3. E assim vai. Agora, a gente tem a matriz oposta. Uma matriz oposta é quando eu tenho os mesmos valores, porém com sinais diferentes, que é representado também desta maneira. 3, menos 3, 5, 7. Vou botar os sinais para facilitar. Menos 5, menos mais 1. Qual vai ser uma matriz oposta? Menos 3, mais 3, menos 5, menos 7, menos 1, mais 5. Então, eu digo que essa matriz, ela é oposta a esta. Tá ok, gente? Bom, colocamos esse exercício no quadro para a gente poder explicar e vocês tentarem tirar as dúvidas. A matriz AIJ 2×3, então já sei que ela é uma matriz que tem 2 linhas e 3 colunas. Tem elementos definidos pela expressão AIJ é igual a I ao cubo menos I ao quadrado. Bom, gente, o que acontece? Eu tenho que obedecer esta expressão para poder montar cada elemento. Lembra do que a gente falou? Então, primeiro eu vou montar. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, 1, 2, 3 colunas. 1, 2, 3 colunas. Então, aqui eu tenho uma linha, 2 linhas. 1, 2, 3. Agora, a gente vai ver a disposição de cada um deles. Todo mundo aqui está na primeira linha. Então, 1, 1 e 1. Todo mundo aqui está na segunda linha. Agora aqui, primeira coluna. Segunda coluna. Terceira coluna. Então,
Lembrando que a formação sempre é A, I, J. Tá ok? Aí ele quer que eu obedeça essa expressão. Então, se eu tenho o A11, significa que o I vale 1, o I aqui é J, e o J vale 1. Então, aqui a gente tem 1 ao cubo, 1, menos 1 ao quadrado, 1. 1 menos 1, 0. Então, o A11 é 0. Logo em seguida, eu tenho a 12. Vou utilizar a mesma coisa, tá? Esse é o I e esse é J. Então, 1 ao cubo menos 2 ao quadrado. 1 ao cubo, 1, menos 4, menos 3. O A12, menos 3. A13, I vale 1 e o J vale 3. 1 ao cubo, 1, menos 9, que é o 3 ao quadrado, menos 8. Então, o A13, menos 8. Agora, eu vou para a segunda linha. A21, 2 ao cubo, menos 1 ao quadrado. 8 menos 1, 7. Depois, o A22. 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado. 8 menos 4, 4. E por último, o A23. 2 ao cubo, menos 3 ao quadrado. 8 menos 9, menos 1. Então, a gente montou a nossa matriz baseado na expressão que ele deu. Ok, gente? Bom, não escrevi de novo todo enunciado, não, mas só o que a gente quer. A matriz A e J, sendo que ela tem que obedecer esta expressão. Ele quer que eu monte essa matriz. Outra observação que a gente precisa ver é como é a ordem desta matriz. Ele é uma matriz 2 por 2. Se ela é uma matriz 2 por 2, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Primeira linha, segunda linha. 2 linhas e 2 colunas. Agora, a disposição de cada um. Primeira linha, segunda linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. Primeira coluna, segunda coluna. Já montei. Agora a gente vai montar cada um deles. Vamos achar o A11, que é o primeiro daqui. Lembrando sempre, esse é o I e esse é o J. Ele quer que eu obedeça isso. 2 vezes o valor de I, 1, mais o valor de J, que também é 1. 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, significa que o A11, ele é o 3. Vou para o A12. Mesma expressão. 2 vezes o valor de I, mais o valor do J. 2 vezes 1, 2, 2 mais 2, 4. Então, o A12, 4. Depois, o A21. 2 vezes o valor de I, o I vale 2, mais o valor de J. 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5. Então, o A21, 5. E o A22 é exatamente 2 vezes 2 mais 2. 4 mais 2, 6. Se nesse caso, eu além de pedir o valor de A,
que é a matriz que a gente achou aqui, eu quisesse saber a transposta dela. Digamos que eu queira saber qual é a transposta dessa matriz. O que a gente viu sobre a matriz transposta? O que é linha passa a ser coluna, o que é coluna vai ser a minha linha. Então, linha 3 e 4. Então, agora é coluna. A segunda linha, 5 e 6. Então, agora é minha segunda coluna. Então, aqui é a minha transposta. Ok, gente? Aí já vai servir justamente para aquelas definições que a gente já tinha visto sobre cada uma delas, tá bom? Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar lá nas atividades para vocês os exercícios que vocês vão fazer na apostila, tá? Lembrando que vocês não podem deixar de entregar esses exercícios, porque eles valem pontos. Eles vão estar somando na pontuação de vocês para cada bimestre, tá bom, gente? Beijos e continuem se cuidando.